Atlético até morrer! Olá! Hoje a gente vai fundo na história de uma lenda do futebol brasileiro, uma figura que, para muitos, define uma era e um clube. José Reinaldo de Lima, o eterno rei do Atlético Mineiro. Sem dúvida. A nossa análise aqui se baseia num perfil bem completo que detalha toda a carreira dele, sabe? Com números, histórias, o impacto que ele causou. E a nossa missão é clara. Tentar entender como um jogador que não conquistou o grande título nacional da sua época se tornou um dos maiores atacantes da história do país e, assim, o maior ídolo de um clube gigante. É um ponto de partida fascinante, porque a idolatria no futebol, ela nem sempre segue a lógica fria dos troféus, né? Exato. No caso do Reinaldo, a gente está falando de um jogador que foi o epicentro do Atlético MG por mais de uma década ali, de 1973 a 1985. E ele era muito mais que um artilheiro. Muito mais. Ele personificava um estilo de jogo agressivo, pra frente e totalmente desenhada para que o camisa 9 decidisse. A relação dele com o clube e principalmente com o gramado do Mineirão é a chave para a gente entender tudo isso. Ok, então vamos começar pelos números, porque eles são a base de tudo e, nesse caso, são assustadores. São mesmo. A nossa fonte detalha 475 jogos pelo Atlético. Nesses jogos, ele marcou 255 gols. 255? É um absurdo. É o maior artilheiro da história do clube, com uma vantagem, assim, enorme para o segundo. E o time com ele era uma máquina. 289 vitórias, 113 empates e só 73 derrotas. E é fundamental colocar esses números em perspectiva, né? Hoje a gente vê calendários aí com 70, 80 jogos no ano. Sim. Naquela época era menos, mas o jogo era outro. A preparação física, a medicina esportiva, tudo era infinitamente mais precário. O desgaste físico era brutal. Nossa, nem se fala. Então, o jogador manter essa média de gols por tanto tempo, ainda mais considerando o histórico de lesões que ele teve, é algo fora da curva. Você tocou num ponto importante. As lesões. A gente vai voltar nisso, mas ele jogou boa parte da carreira no sacrifício. E mesmo assim entregou esses números. Exato. Mas tem um detalhe nos dados que me chamou muita atenção. A relação dele com o Mineirão. Esse é o ponto. Dos 255 gols, 157 foram marcados no Mineirão. 157. Isso faz dele, até hoje, o maior artilheiro da história do estádio. Pensa no que isso significa. Não é só do Atlético, é do estádio. É do estádio. Ele não era um visitante de honra no Gigante da Pampulha. Ele era o dono da casa. A torcida ia para o campo sabendo que estava entrando no território dele. Essa conexão, sabe, de um jogador dominar um palco de forma tão absoluta, cria um tipo de idolatria muito poderosa. É quase místico. Totalmente. Ele transformou o estádio no quintal de casa. E de todos esses gols, de toda essa história, tem um ano que parece saltar das páginas. Um ano que é o resumo perfeito da carreira dele, com toda a glória e toda a tragédia. 1977. 1977. É o grande paradoxo. É o auge da performance individual do Reinaldo e, ao mesmo tempo, a maior frustração coletiva do clube naquela era. Os dados desse ano são de videogame. Ele marcou 28 gols em apenas 18 jogos no Campeonato Brasileiro. É inacreditável. Deixa eu repetir, 28 gols em 18 jogos. Isso dá uma média de 1,55 gol por partida. É uma coisa absurda. E o mais incrível, que a nossa fonte ressalta, é que essa marca permanece, mais de 40 anos depois, como a maior média de gols numa única edição do Brasileirão. Ninguém chegou perto? Ninguém. Nem Romário, nem Ronaldo, ninguém chegou perto disso. É uma performance que beira a perfeição. Ele estava num estado de graça absoluta e o time todo jogava em função dele, claro, mas ele correspondia de uma forma que ninguém nunca viu no Campeonato Nacional. O problema é que o futebol tem esses roteiros cruéis, né? E aqui vem a parte inacreditável da história. Impulsionado por essa performance histórica do seu camisa 9, o Atlético chegou à final do campeonato invicto. Invicto. O time não perdeu uma partida sequer. Jogou a final em casa, no Mineirão lotado, contra o São Paulo, e
não foi campeão, perdeu o título nos pênaltis. É uma reviravolta quase literária. Você tem o maior artilheiro com a maior média da história, num time que não foi devotado por ninguém, e o título escapa da forma mais aleatória possível, que é uma disputa de pênaltis. Exato. É a definição da glória trágica. E o que a nossa fonte nos ajuda a entender é como esse vice-campeonato se tornou, talvez, a pedra fundamental do mito Reinaldo. Como assim? Uma derrota construindo um mito. Explica melhor essa ideia. Exato. É curioso como a quase vitória, a conquista que escapa pelos dedos por uma injustiça que se percebe, às vezes é mais poderosa para a memória do torcedor do que uma vitória comum. Entendi. A nossa fonte menciona um detalhe crucial do regulamento da época. A vitória valia só 2 pontos. O São Paulo foi campeão tendo somado menos pontos que o Atlético no geral. Ah, então teve isso. Ou seja, na visão da torcida, o melhor time, o time invicto, não levou a taça por um detalhe, por uma tecnicalidade. Essa sensação de nos roubaram ou o destino foi cruel cria um laço de lealdade e uma narrativa de heroísmo que o sucesso às vezes não consegue criar. Faz todo sentido. Reinaldo não foi só o campeão que não venceu. Ele se tornou símbolo de uma injustiça histórica e defender o legado dele virou uma causa para a torcida. É impressionante. Essa frustração em nível nacional é muito marcante. Mas o interessante é que, segundo a nossa fonte, quando a gente olha para o cenário de Minas Gerais, a história é o oposto completo, né? Completamente. É como se fossem 2 universos. O do quase, no Brasil, e o do domínio absoluto em casa. Exatamente. Se o Brasileirão de 77 foi a grande dor, o Campeonato Mineiro foi a grande fonte de alegria e afirmação. Ali não havia discussão. Reinaldo era de fato o rei. Uhum. Ele foi a peça central do período mais vitorioso da história do Atlético no estadual. A lista é longa. Em 1976, por exemplo, o título mineiro veio de forma invicta. Mas o grande feito, que a fonte destaca com ênfase, é o histórico hexacampeonato. O Hexa? De 1978 a 1983. 6 títulos estaduais consecutivos. 6 anos. Isso é uma dinastia. O que isso significava para o futebol mineiro na época era um sentimento de que o Atlético era simplesmente imbatível dentro do estado. Sem dúvida. Era uma hegemonia que redefiniu o equilíbrio de forças local. O time se estruturava de uma forma muito clara: potencializar as qualidades do Reinaldo. Sim. O texto descreve bem o estilo dele. Uma mistura rara de potência física, um senso de posicionamento quase sobrenatural e uma finalização letal. Ele não era só um trombador, sabe? Entendi. A grande diferença dele era a inteligência, a leitura de jogo. Ele sabia onde a bola ia cair antes de todo mundo. E essa sequência de 6 títulos consolidou a identidade do clube naquela geração como a força dominante de Minas. E essa hegemonia não gerava críticas, tipo um time montado só para ganhar o quintal de casa, mas que talvez não tivesse fôlego para competições nacionais? Sim, essa era uma crítica comum, principalmente dos rivais. Diziam que o foco era tanto no estadual que talvez isso custasse em torneios mais longos. Mas, para a torcida atleticana, essa hegemonia era a prova da sua superioridade. Claro. Numa época com menos jogos internacionais, vencer o rival e dominar o seu estado tinha um peso gigantesco. O hexacampeonato foi a base de concreto sobre a qual a estátua do Reinaldo foi erguida. E tudo isso, essa dominância toda, acontecia enquanto ele travava uma batalha particular, né? E bem dolorosa. A gente mencionou as lesões no joelho. Pois é. A fonte detalha que isso começou muito cedo e o acompanhou durante toda a carreira. Fica sempre aquela pergunta no ar: o que mais ele poderia ter feito se estivesse 100% fisicamente? É o grande si da carreira dele. Ele passou por múltiplas cirurgias numa época em que a recuperação era muito mais lenta, muito mais incerta. Sim. Muitos atletas teriam encerrado a carreira bem antes com o histórico clínico que ele teve. O fato dele ter continuado a jogar em altíssimo nível por mais de uma década, mesmo com dor, com limitações, só aumenta a admiração por ele. É um exemplo de resiliência. Ele não era só talentoso, ele era duro, era guerreiro, e o torcedor via isso em campo. E mesmo com todos esses obstáculos, o reconhecimento nacional veio em forma de prêmios individuais. Ele ganhou a bola de prata da revista Placar em 77, o ano mágico,
e de novo em 83. Exato, no meio do Hexa. E tem uma curiosidade na nossa fonte que eu achei fantástica. Somando os gols dele desde as categorias de base, ele tem 309 gols oficiais pelo clube. Isso o torna o maior artilheiro da história de todo o futebol de Minas Gerais. O que nos leva a uma síntese do legado dele, né? A ausência do título brasileiro, como a gente discutiu, paradoxalmente se tornou parte da força da lenda. Mas o impacto dele vai além. É importante lembrar de um fator que a fonte menciona e que hoje é subestimado: os torneios amistosos na Europa. Naquela época, excursões e torneios como os de Paris, Amsterdã, Bilbao eram vitrines importantíssimas. E ele brilhava nesses jogos. Brilhava! Ele brilhava contra os gigantes europeus. Marcou gols, foi o craque de torneios. Isso projetou o nome do Atlético internacionalmente de uma forma que o campeonato local não conseguia. Ele mostrou que o Rei de Minas também podia reinar no exterior. E a despedida dele, em 1985, foi o fim de um ciclo. A fonte descreve bem: foi o fim da era de um time construído em torno de um atacante que parecia onipotente, sabe? Capaz de resolver tudo sozinho. Sim. A memória coletiva da torcida é tão forte que até hoje ele é referência máxima. Quando se fala em gol, em Mineirão, em Atlético, a imagem que se forma na cabeça de gerações de torcedores é a do Reinaldo com o punho erguido. Essa memória é o que transforma um grande jogador em um ídolo imortal. Ela se encora nos números, como os 255 gols, mas ela vive nas histórias, nas atuações de gala e na forma como ele personificava o sentimento da arquibancada dentro de campo. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? A história do Reinaldo mostra que o legado de um atleta é algo complexo, construído não só por troféus, mas por uma combinação de recordes, domínio regional, uma identificação visceral com o clube e performances individuais que tocaram à perfeição, como a de 1977. Exato. É a prova de que a grandeza no esporte pode ser medida de muitas formas diferentes. Uma história incrível que a gente teve o prazer de analisar aqui. E olha, para o pessoal que está nos ouvindo, se vocês estão gostando dessa nossa conversa, dessa análise mais a fundo, a gente pede para curtir, compartilhar com quem também gosta de esporte e se inscrever no nosso canal para não perder as próximas. Isso aí. E conta pra gente aí nos comentários de que cidade ou país vocês estão acompanhando o nosso trabalho, que a gente gosta muito de saber até onde essas histórias estão chegando. E para fechar, fica uma reflexão interessante para quem nos ouve. No futebol de hoje, tão obcecado por métricas, pela Champions League, pela Libertadores, por títulos mundiais, um jogador com o perfil do Reinaldo, um rei absoluto no seu estado e no seu clube, mas sem o principal título nacional no currículo, ele alcançaria esse mesmo status de lenda imortal? Ou a narrativa da mídia e dos torcedores sobre a carreira dele seria completamente diferente, talvez até mais crítica? É algo para se pensar.